Glória a Deus, graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas. Quero aproveitar mais esta oportunidade para compartilhar um pouco daquilo que tem sido uma bênção nesse tempo de meditação, de reflexão na palavra de Deus. E acredito que Deus tem propósito de te alcançar e queria dividir um pouquinho. Eu estou aproveitando esse tempo para fazer a leitura deste livro. Ele foi muito bem recomendado, pelo apóstolo Guto, e nós do ministério estamos lendo e estamos sendo ricamente abençoados. Queria compartilhar alguma coisa que eu tenho percebido aqui, tem testificado com o meu coração, algumas percepções que eu já vinha tendo sobre essa questão desses dias que a gente percebe evidências de sinalizações que a Bíblia apresenta, que traz para a gente uma responsabilidade. Como falei em outra ocasião, é uma sinalização que a gente chegou numa parte da estrada que precisamos recorrer mesmo a todos os recursos antecipadamente deixados por Deus, com um cuidado tão acentuado para nos assegurar essa proteção, esse bem-estar, essa segurança, que não corremos riscos se nos apegarmos com firmeza às verdades apresentadas na palavra de Deus. Como cristãos, temos a responsabilidade de verdadeiramente ter um comportamento adulto. A gente precisa mesmo fazer uso deste tempo de preparação e fazer com que o nosso crescimento espiritual ele aconteça. A Bíblia diz que o alimento sólido é para os adultos. Aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Eu digo inexperiente, ele vai correr risco nesses últimos dias. Eu quero advertir para um assunto que esse livro apresenta, com muitos detalhes, por isso é importante você ler, porque vai enriquecer e te dar uma estrutura necessária para aquilo que precisamos enfrentar com responsabilidade. A Bíblia diz, em 1 Timóteo capítulo 4, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O irmão Rick Renner fala que é uma coisa inevitável. Não é algo que podemos orar dizendo que não aconteça isso. Não é algo que o Espírito apresentou como uma palavra de sabedoria, de um conhecimento futuro daquilo que com certeza vai acontecer. E o que vai acontecer é que muitos, como diz aqui, afirma que nos últimos tempos alguns, na verdade, alguns apostatarão da fé. Eu não quero estar inserido nestes alguns. Eu quero me precaver com os meios dados por Deus, não quero ser negligente, ignorando essa tão grande salvação que está representada pelos meios deixados por Deus, dado mesmo com esse propósito de nos assegurar condições favoráveis para atravessarmos bem esse tempo que é necessário que aconteça, mas podemos estar dentro daquele grupo mais do que vencedor, que está equipado com armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofisma, tudo aquilo que se levanta, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nós temos ele falando que uma destas condições é pessoas que vão apostatar da fé. E ele se refere à crença na doutrina, nos princípios da palavra. Muitas vezes pessoas vão continuar ligadas às igrejas, ligadas aos grupos,
mas enfraquecidas em suas convicções. E diz aqui, por seguirem, né, doutrinas, obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas, ensino de demônios. Isso já está acontecendo. Esses demônios, eles já têm esta missão e eles não estão negligenciando o seu serviço, penetrando também na igreja. A gente já percebe a evidência disso nos segmentos do mundo, no governo, na mídia, no entretenimento, em muitos outros lugares. Esse engano já alcançou seguidores fiéis, que abriram mão de princípios da verdade cristã, dos ensinos da Bíblia. Hoje se aceita aberrações contrárias à doutrina cristã, né, que seguida, né, por todo esse tempo. Hoje as pessoas estão soltando com muita facilidade e abraçando aquilo que é tido como politicamente correto. É a frase do momento. E muitos, por causa dessa pressão social, estão envergonhados de princípios da palavra, de verdades da palavra de Deus. No mínimo estão calados, né, afrontados por uma forma diferente de visão, e que isso está penetrando na igreja. Ensino de demônios, como diz a palavra aqui em 1 Timóteo capítulo 4, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino, doutrina de demônios. Nós estamos expostos agora mesmo a essa condição que está acontecendo, e eu e você precisa se precaver. É interessante que ele faz uma ligação, né, com Mateus capítulo 24, e o irmão Rick Renner fala de acontecimentos, né, que vai anteceder mesmo a esse tempo do fim. Ele aponta, né, Jesus dizendo aqui, quando ele foi questionado, que sinais vai haver da sua vinda? E a primeira coisa que Jesus diz vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. Jesus apresenta como uma das coisas que vai desencadear esse início desse fim engano. E eu preciso, né, te advertir com o temor que está no meu coração. Eu quero estar fortalecido, e existem algumas coisas que nós precisamos nos apegarmos com mais firmeza. Você já me ouviu em outro momento falando de uma condição dada por Deus que a Bíblia apresenta como algo tão urgente, tão necessário. Jesus falava, né, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não se ausente até que do alto você seja revestido de poder. Essa doutrina, esse ensino acerca do Espírito Santo era algo muito urgente na igreja nos seus primeiros dias. Com o passar do tempo, isso foi negligenciado, colocado ao lado, e o que me dá cuidado é que nos dias de hoje, onde nós enfrentamos esse fechar, né, esse cercar das trevas, penetrando até mesmo na igreja, com demônios, doutrina de demônios, para fazer com que pessoas vão soltando a fé. E ele diz que essa palavra apostatar fala que não é uma coisa brusca, né, de repente, é algo lentamente, que não dá nem para saber quando foi que eu soltei. Eu tenho percebido esse sinal, né, de coisas que lentamente vai removendo a gente, muitas vezes do fervor, do ímpeto, da dedicação, daquele apego, né, de um modo de vida, e a gente fica pensando, quando foi que eu me afastei destas coisas? Lentamente, apostatando, apostasia, e ele diz que alguns vão apostatar da fé, por seguirem. Então tem algo
novo sendo apresentado, uma mentalidade, um modo de vida novo. E para estarmos precavidos, eu quero te chamar a atenção mais uma vez. A Bíblia adverte, para nos enchermos do Espírito. A Bíblia diz: fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Olha aí de novo, poder. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos. A gente percebe um fato em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos estavam sendo pressionados pela sociedade, pelas autoridades, a apostatar, a deixar a doutrina, o exemplo de Cristo de lado, deixando outra coisa, outra informação tomar o lugar. Eles fizeram uma oração. Eles disseram: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos ousadia. Eles estavam em busca do poder, para que a gente fale a tua palavra, para que a gente fique do lado da doutrina, enquanto estende a tua mão para fazer sinais, prodígios, ligados ao poder, ligados à manifestação do Espírito Santo. E diz que eles fizeram essa oração e foram cheios do Espírito. Gente, eu quero advertir a necessidade que temos de fazer uso desse, que é o que vai nos capacitar a ficar imune a esse engano, a essa atuação de demônios, a essa apostasia que é bem apropriada para esse tempo. Eu te digo, um dos que vai determinar grande diferença na vida dos cristãos é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não é uma doutrina apenas que justifica que nós somos pentecostais. Não, não. Estou falando sobre a prática, ser revestido de poder, receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser cheio do Espírito, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. São essas condições que vai qualificar a mim e a você de atravessar esse tempo perigoso de forma sustentável, de forma segura, de forma divertida, agradável, fortalecida. Mas eu fico com cuidado, aqueles que negligenciarem essa condição dada por Deus, a pessoa do Espírito Santo, se você não vai estar dentro desses alguns que a Bíblia se refere, que vão apostatar, que vão soltar lentamente convicções, doutrinas. E por mais que você diga: não, jamais isso acontecerá comigo, não é só uma decisão e nem a força do braço. Nós precisamos dessa condição, dessa ajuda que está disponível. O Espírito Santo foi dado mesmo com essa proposta de ser o consolador, aquele que está ao lado. Mas eu estou consciente que esse poder, que esse benefício só acontece quando nós nos voltamos, quando nós valorizamos, quando nós vivenciamos. E a comunhão do Espírito Santo muito tem a ver com orar em outras línguas, momentos de comunhão com o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então, com essa mensagem, eu quero despertar você. Leia o livro e vai te ajudar a se posicionar com mais responsabilidade para isso que eu considero um risco que todos estão correndo se não usarmos as armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofisma, toda altivez que se levante contra. Estamos seguros e guardados com os meios que foram dados por Deus. Sejam abençoados na prática da palavra.